Olá, bom dia a todos que nos assistem. Nós estamos em mais uma live comemorativa dos 16 anos do Instituto Ecovida. Eu sou Júlia Carvalho, coordenadora de projetos sociais do Instituto CO20 e membro do Instituto Ecovida. Nós estamos aqui com o Ivo, que é do Conselho Indígena de Roraima, não é isso? O Ivo Makushi, advogado, né? O senador, ex-senador Capiberibe, né? E nós estamos para abordar o tema do aquecimento global, uma reflexão em defesa da Amazônia e dos povos da floresta. Eu desejo muito bom dia. E, primeiramente, nós vamos abordar o tema do aquecimento global, que é um tema muito usado hoje para descrever o aumento da temperatura, né, média global recente. E todos os fatores que englobam esse assunto, né, que são as atividades que fazem o aquecimento global e a interferência desse aquecimento nas comunidades, né, tanto na amazônica como nas comunidades tradicionais, né. Com relação a isso, nós vamos passar a primeira fala ao Ivo, né? Ivo, tudo bem? Olá, Júlia, bom dia, tudo, prazer, saudar aos que estão nos assistindo também no Facebook, nas redes sociais. O senador, ex-senador do Amapá, né? João Capiberibe, né, que também vai abordar o tema das comunidades, já tem um trabalho muito efetivo no Estado, né, uma longa jornada com as comunidades tradicionais, né, foi governador, ex-prefeito por 2 mandatos, né, e tem aí uma luta muito grande com os povos tradicionais da Amazônia, né, então vai enriquecer bastante o nosso diálogo, né, e a gente vai iniciar, como eu havia falado, a fala com o Ivo, né, que vai dar sua contribuição, e pode iniciar, Ivo. Ok, Júlia, obrigado. Saúde aqui também o ex-senador, né, nosso amigo João Alberto Capiberi, um grande homem de história e de luta também, em defesa do meio ambiente, em defesa dos povos. Seguimos nessa caminhada. Então, fazer uma breve apresentação, né, sou Ivo, do povo Makushi, advogado, atuante em pouco mais de 2 anos na causa indígena, em defesa do direito dos povos, também em defesa do meio ambiente, dos territórios. Atuo no Conselho Indígena de Roraima, como advogado de assessor jurídico, dentro do departamento jurídico da organização. Temos essa responsabilidade de levar à frente essa defesa, né? Hoje nós temos uma deputada federal e nós temos essa responsabilidade de fazer essa defesa, porque nós fomos convocados para isso também. Fazer uma reflexão sobre esse tema, aquecimento global, reflexões sobre os povos da floresta, a importância dos territórios, nos traz uma preocupação, ao mesmo tempo uma alegria por nós estarmos discutindo, conscientizando, divulgando para as pessoas que
muitas vezes não conhece a realidade das comunidades, dos povos, a importância da defesa do meio ambiente. Eu digo que nós aqui em Roraima, na Amazônia, nós, povos indígenas, já sabemos da importância, né, há muito tempo, do meio ambiente para nosso bem-estar, para a sobrevivência dos povos, não só indígenas, mas também todo povo, né, da terra. A gente está vivendo hoje no mundo um período muito excepcional, nos últimos 100 anos, talvez. Eu gostaria de dizer que isso é apenas uma pequena amostra do que está por vir, né? É uma amostra que estamos vivenciando e muitas pessoas ainda não acreditam que a situação irá se agravar. Isso é uma pequena amostra, né? Está por vir várias catástrofes que iremos enfrentar, né? Daqui para frente. Secas, períodos chuvosos, derretimento de grandes partes de lugares que estão congelados, mas estão derretendo, podem causar impactos irreversíveis, desastres ambientais, ecocrises, nós já estamos vivenciando, né? E os povos que lutam pela melhoria da vida, né? E já sabem, né, que já estamos lutando contra uma extinção em massa, né? Causado por esses eventos futuros ou presentes mesmo, inevitáveis, mas vão nos sobrecarregar nessa luta pela sobrevivência da nossa civilização, né, dessa nossa existência. Isso já é comprovado através de estudos científicos, vamos dizer, por pessoas que são renomados estudiosos da área. Recentemente, um jornalista e ativista britânico publicou um livro chamado, em inglês, Our Final Warnings, 6 Degrees of Climate Emergency. Seria mais ou menos os últimos avisos, vamos dizer assim, alguns graus a mais para nos alertar, talvez, alguma coisa assim que ele quis dizer. Ele quis dizer que, na publicação dele, ele faz algumas previsões sombrias, né, para a nossa geração, para nós, quanto um povo, quanto seres humanos, né, em virtude do aumento das emissões de gases, né, de efeito estufa, que estão se agravando cada vez mais, está aquecendo o planeta como um todo. E eu digo que quem sente esses efeitos são aqueles povos que dependem da natureza para sua sobrevivência. Essas pessoas é que sentem, vivenciam esse efeito da seca, do aquecimento global, do desmatamento, da desertificação das florestas. E são os povos que precisam da natureza, que vivem em harmonia, necessitam um do outro, é que sentem esses impactos diretos. Inclusive, falo como conhecedor de causa, vivenciando a realidade das comunidades aqui, que nós trabalhamos diretamente com 246 comunidades indígenas, de uma população de mais de 55 mil indígenas, de vários povos, e nós já vimos esses impactos causados por grandes empreendimentos, principalmente de plantio de grãos, uma monocultura que usa agrotóxicos, que causa uma devastação no ambiente em torno das terras indígenas, já gera um impacto direto nas comunidades. Os igarapés estão secando, matas estão desaparecendo, os animais, tudo está desaparecendo e está virando praticamente um deserto, né?
é uma coisa muito triste para os povos que precisam dessa riqueza natural, né? Então, a gente vê isso, as coisas que estão acontecendo na prática. E isso a nível, vamos dizer assim, a nível da Amazônia, a nível do Brasil, a nível global, somando-se esses fatores que causam esses impactos, que geram emissão de gás de efeito estufa, que é através de queimada, através de outras coisas mais, a gente vê que isso vem realmente causando impacto muito negativo para os povos indígenas, né? Isso tem nos preocupado de a gente ver como nós podemos tentar frear, como nós podemos buscar conscientizar as pessoas que vivem disso. Muitas vezes a gente tem uma dificuldade enorme para nós conscientizarmos as pessoas sobre a importância dos territórios, das terras indígenas. Por quê? Primeiramente, todas as terras indígenas, isso é comprovado cientificamente através de estudos também aqui no Brasil, através do INPE e outros institutos que têm sua credibilidade, não pode ser questionado muitas vezes. As terras indígenas hoje no Brasil e no mundo são uma barreira para o desmatamento, né? Uma barreira para a destruição das florestas, uma barreira para a destruição das riquezas naturais que ali se encontram. Então, é uma das coisas para a gente discutir, para se refletir, é por que se luta tanto para garantir um território. É justamente isso, para garantir a preservação das riquezas naturais, dos quais o povo precisa para continuar vivendo, né? Para sobreviver. Mas não só o povo indígena. O povo, a sociedade brasileira, como um todo, precisa dessa riqueza. E eu cito aqui a Constituição Federal, que nessa linha de preocupação, não vou falar muito sobre leis, questões jurídicas, mas citar também aqui a título de exemplo, nessa marcha, nessa luta de conscientizar dessa preocupação que o mundo vive hoje, causado pelo aquecimento global, causado por impactos, grandes empreendimentos, projetos de desenvolvimento que só visa o lucro, que é um projeto de destruição do homem. A nossa Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, que no dia 5 completou 5 anos, nossa Constituição bem novinha, tem 32 anos, eu tenho 30, trouxe um artigo, uma parte para assegurar para os povos, para a sociedade brasileira, a importância do meio ambiente. Lá no artigo 225, a Constituição estabelece de forma clara que nós, quanto sociedade brasileira, precisamos defender o meio ambiente. No artigo 225, fala assim: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Isso que a nossa Constituição, a nossa Carta Maior, a nossa lei fundamental estabelece. Isso vem na mesma linha que estabelece os princípios fundamentais da República, do nosso país, que assegura, né, que a República Federativa do Brasil, formada pela União, município, Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos. Um dos fundamentos é a dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana. Então, são marcos históricos que nós temos no Brasil para fazer a defesa que assegura, a Constituição assegura, garante nós, quanto cidadãos, cidadãs brasileiros, de fazer defesa do meio ambiente, né?
porque nós precisamos defender, porque é algo fundamental. Os recursos, como se fala, eu não costumo falar recursos, mas eu falo riquezas que nós temos, são coisas que nós precisamos, mas nós sabemos que é finito, que pode acabar, né? Então, eu trago aqui essa reflexão da importância de conhecermos o que a nossa Constituição assegura, né? Que a gente vê que cada dia que se passa, se destrói, se rasga, se arranca essa Constituição, se emenda, sem levar em conta, em consideração, o desejo, o anseio do Constituinte, que colocou ali na Constituição esse direito importante, esse direito fundamental, que é o meio ambiente, né? Então, quando se fala de povos, a gente já tem essa consciência de que nós precisamos defender, fazer a defesa do meio ambiente, fazer a defesa dos nossos territórios, porque nós estamos defendendo a vida, não só a vida indígena, mas também a vida não indígena. Mesmo que as pessoas não saibam de que esse futuro que eles tanto almejam, que nós, quanto povo brasileiro, almejam um futuro melhor, é o meio ambiente que vai nos trazer um futuro melhor se nós, de fato, defendermos para que nós possamos ter um meio ambiente ecologicamente equilibrado, como diz a Constituição. Então, a gente luta tanto para fazer a defesa, mas também para fazer a conscientização, um trabalho de formiguinha. Porque se não fizermos isso, a política do governo que se tem hoje não é garantir a proteção, né? Essa política de defender o meio ambiente deveria ser, de fato, na verdade, é uma política de Estado, mas os governos se veem, passa, né? Mas não leva muito a sério essa questão de defesa do meio ambiente, né? Então, acontece muita coisa, nós estamos vivendo uma situação de crise ambiental. Deveria ser declarado eu acredito que eu vi recentemente no Congresso Nacional um parlamentar querendo propor uma lei para declarar emergência ambiental, né, devido à situação que nós estamos vivendo no país e no mundo, né? Então, eu acredito que algumas pessoas já têm essa consciência, né, dessa importância do ambiente onde nós estamos inseridos. Se eu esqueci alguma coisa, algum ponto que precisa ser esclarecido, eu vou deixar para as perguntas também, para a gente ter um momento de debate, de esclarecimento, de troca de informação, porque nós temos muita coisa a falar de praticidade, na prática mesmo, de como a comunidade se organiza para buscar não agredir o ambiente, mas, ao mesmo tempo, garantir um desenvolvimento sustentável de fato, na prática, e buscar formas, planos, como é que as comunidades estão se organizando, né? A gente tem vários já em discussão, em análise, através do PNGAT, Política Nacional de Gestão Territorial Ambiental, Indígena, nós temos planos de gestão territorial ambiental indígena, que já estão elaborados em algumas terras indígenas. Por quê? Porque precisa fazer um plano de desenvolvimento. Se as comunidades querem desenvolvimento, estão colocando nos planos, para que o Estado não venha dizer que tipo de desenvolvimento é bom para as comunidades, que está acontecendo já há muito tempo, né? E as comunidades já estão se organizando para dizer que tipo de desenvolvimento querem de fato para as comunidades, né? Então, são iniciativas que nós temos, que nós apoiamos, quanto à organização, quanto ao advogado, que nós defendemos o direito das comunidades, tá? Muito obrigado, estamos abertos às perguntas, um abraço, e obrigado pelos comentários que estão aqui, né? Isabela, Denise, Aldenora, Maria Anunciada, Delmarina, muito obrigado. Vamos mandar as perguntas, esclarecimentos, estamos à disposição. Muito obrigado. Certo, nós que agradecemos, né? Como eu havia falado, é uma fala inicial, né? Estou apresentando vocês, é uma fala inicial, né? Nós vamos passar, assim, para a parte de debates. E só reconectando, nós estamos aqui falando de aquecimento global, e também com relação às comunidades tradicionais, né? O Ivo, ele é de uma comunidade indígena lá no estado de Roraima, né? Lá ele é da etnia Macuxi, e explicou um pouco sobre como tem sido o reflexo, né?
O próximo ponto que nós vamos abordar seria com o ex-senador Capiberibe, né, que vai fazer a sua fala inicial, e logo após a gente abre para um breve debate, né? Tudo bem, seu senador? Obrigado. Antes de mais nada, um bom dia a você, Júlia, e ao Ivo. Parabéns, Ivo, pelas suas colocações. Eu sei que você gostaria de falar mais do cotidiano, não é, dos povos indígenas em relação e da sua relação com a natureza. Mas nós vamos ter oportunidade na hora do debate. Eu queria parabenizar o trabalho do Instituto Ecovida, a sua dedicação, a sua insistência em buscar o equilíbrio entre o homem e a natureza. E queria mandar um grande abraço, não é, a uma pessoa que eu admiro muito, que é a deputada Joênia Wapchana. Tenho uma admiração enorme e um carinho muito especial por ela e pelo povo indígena de Roraima, que acompanho de longe, acompanho a luta dos povos indígenas de Roraima, acompanhei muito mais próximo a demarcação da terra indígena Raposa Serra do Sol. Tive a oportunidade de ir em Roraima em momentos de muita tensão, não é? E de quase confronto em defesa dos povos indígenas, porque defender os povos indígenas é também defender a nossa biodiversidade, defender a nossa cultura e buscar um novo caminho para o desenvolvimento. A questão do aquecimento global, que já foi colocada aqui pelo Ivo, nós estamos começando a sentir, de uma forma muito dramática, as consequências desse modelo de produção e de consumo que a sociedade humana enveredou. E aí não tem diferenças ideológicas, não é? Todos os modelos, seja capitalista, seja socialista, com raras exceções, evidentemente, enveredaram pela predação, pela pressão absurda do homem sobre a natureza. E o aquecimento global é, de fato, consequência das ações humanas. Havia alguma dúvida, mas hoje não tem a menor dúvida do ponto de vista científico. Do ponto de vista político, ainda há os negacionistas, não é? Esses haverão de existir sempre. Mas no mundo da ciência existe certeza de que o aquecimento global é resultado dos impactos provocados pela ação do homem na natureza. E no caso da Amazônia, a gente imaginava, e nós tínhamos um conceito de que povos da floresta eram os povos indígenas, os ribeirinhos, não é, os extrativistas, mas hoje povos da floresta somos todos nós que moramos na cidade, que moramos, não é, em lugares distantes, somos todos povos da floresta, porque vivemos cercados de floresta e que também recebendo os impactos, não é, do desmatamento da Amazônia e a sua contribuição, não é, as queimadas da Amazônia, a sua contribuição para o aquecimento global. Eu vou te relatar aqui, eu estou com cuidado que eu não quero extrapolar o tempo, mas eu não poderia deixar de citar uma consequência desses impactos provocados pelo homem na natureza, que está causando uma verdadeira tragédia na foz do rio Amazonas. Na foz do rio Amazonas, Ivo, formado de um arquipélago chamado Arquipélago do Bailique, composto de várias ilhas, não é? Ilhas de formação recente. E essas ilhas são habitadas por uma população centenária, não é? E que construiu toda uma cultura de relacionamento com a natureza. São pescadores, não é? Na verdade, a tradição é da pesca oceânica, não é? E essa comunidade hoje está ameaçada por dois fatores de mudanças provocadas por intervenção humana. O primeiro é que as ilhas estão se dissolvendo.
Por que elas estão se dissolvendo? Ou seja, eles moram nas margens, nas bordas das ilhas. As vilas são construídas nas bordas das ilhas. E, ultimamente, está fazendo uns 6 anos por aí, essas ilhas começaram a se dissolver. Começou a acontecer o desbarrancamento, não é? Das ilhas. A erosão começou a atingir duramente, não é? As bordas das ilhas e o rio começou a levar, a desmanchar as ilhas e com isso as casas das pessoas. Mais de 200 de casas já foram perdidas, não é? Do patrimônio das pessoas, o rio está levando. E eu vou explicar por quê. Essa é a minha explicação de uma pessoa que conhece, que viaja muito para essa região e que conversa muito com aquelas populações tradicionais de lá, com os moradores que vivem lá, seus ancestrais desde o século XIX. Nós temos aqui um rio de águas internas chamado o Rio Araguari, que tem uma bacia gigantesca, nasce na Serra do Tumucumaque, né? E desce a oeste do estado e deságua lá em cima, no norte do Amapá, no Oceano Atlântico. Na verdade, ele desaguava no Oceano Atlântico. E foram construídas 3 barragens no leito do Rio Araguari. E essas 3 barragens, elas reduziram a força da corrente de água. E a foz do rio assoreou, o rio perdeu a foz. E a água do rio foi canalizada por um riacho chamado Urucurituba. Era um riacho pequeno, mas a pressão da água foi ampliando, né? E esse riacho foi se alongando até que as águas conseguiram chegar não mais no Atlântico, como acontecia quando o rio Araguari tinha foz, mas diretamente no rio Amazonas. Os fazendeiros da região, usando os búfalos, e como aquela é uma região argilosa e movediça, quase movediça, é de uma fraqueza, o solo, não existe solo, existe uma praia coberta de vegetação aquática. Eles colocaram os búfalos, né? São búfalos que pesam 700, 800 quilos, para fazer aquela caminhada em fila indiana, e eles foram rasgando uma passagem do rio Araguari até o rio Gurijuba para encurtar a distância entre ali e Macapá, para entregar os seus produtos, que é o gado que eles comercializam em Macapá. Então, eles fizeram esse atalho, de fato, encurtaram e abriram, não é? Essa vala hoje se chama Igarapé Novo, tem mais de 300 metros de largura. Então, a água do Araguari, que antes despejava no Atlântico, hoje, pelo rio Urucurituba e pelo Igarapé Novo, o Urucurituba despeja direto no Amazonas. O Igarapé Novo despeja no rio Gurijuba. E essas águas impactam diretamente nas ilhas do Bailique, e é isso que está provocando a erosão das ilhas e fazendo com que aquela comunidade perca os seus bens. E o pior, o Estado brasileiro está de costas para essa população. Não tem ninguém que os acuda. Não é impressionante, não é? O desprezo, não é? O descaso que o Estado brasileiro, seja municipal, estadual ou federal, tem em relação a uma das regiões que é emblemática e dela depende a situação, inclusive, nossa aqui de Macapá. Então, essa é uma situação que aquela comunidade está vivendo. Com a perda da água que despejava direto no oceano, e era famosa a foz do rio Araguari, porque ela era a região da pororoca, da famosa pororoca, do encontro dessas águas do rio Araguari com o oceano, formando ondas gigantes. Pois a pororoca desapareceu quando a foz do rio assoreou.
E aí, a pressão da água do Rio Araguari e a barreira que ela impunha ao oceano desapareceu e a água do mar está avançando no Rio Amazonas. E hoje, os moradores do arquipélago do Bailique estão sem água doce. A água está salinizada em toda a área e eles estão adoecendo porque os que tomam essa água salgada estão adoecendo em função dessa situação. É uma tragédia. E aí, o que é que está acontecendo? A cada ano, a água do mar avança o Rio Amazonas acima. E cada ano ela aumenta 1, 2, 3 quilômetros de água salgada, não é? E daqui a alguns anos ela vai chegar à capital, a Macapá, e aí também nós vamos ficar sem água. O problema também, quando eu falo que todos somos moradores da floresta, porque todos estamos sendo impactados, não é? Por essas ações predatórias do ser humano na natureza. Eu considero que é importante. Outra questão também é o desmatamento da Amazônia. Nós estamos já com 20% da Amazônia desmatada. E se nós chegarmos a 25%, nós vamos ter um processo de savanização de toda a região. Com a destruição da floresta, a perda será imensurável, não só para nós da Amazônia, que já estamos sentindo os impactos das secas na nossa região, mas também para o Brasil todo e para a América Latina como um todo, porque a floresta amazônica é ela que forma os famosos rios voadores. As nossas árvores, elas têm raízes profundas e elas captam a água do solo e transpiram, formando grandes camadas de nuvens. Essas nuvens são transportadas pelo vento e elas se dissolvem e irrigam o centro-oeste e o leste e o centro-sul brasileiro. É essa água que move as turbinas das hidroelétricas, inclusive de Itaipu. É essa água que irriga, não é? E que garante a produção de grãos em todo o centro-oeste. Na hora que nós atingirmos, se continuarmos avançando com o desmatamento, com a destruição da Amazônia, toda essa riqueza produzida pelo país e exportada e que equilibra a balança comercial e que garante 25% do nosso PIB, não é? Isso vai desaparecer. Mas parece que ninguém se dá conta disso. Se ignora a possibilidade de uma tragédia econômica gigantesca. Eu trabalho há muitos anos com outro conceito de desenvolvimento. E nós, na Amazônia, não precisamos reproduzir o modelo de outros países, o modelo do Centro-Sul brasileiro, nós precisamos construir o nosso próprio modelo de desenvolvimento. Nós somos um povo com uma cultura muito específica. Aqui nós temos uma culinária maravilhosa e nós temos variedades de produtos alimentares fantásticos. Nós temos um relacionamento social que é muito nosso, é muito típico nosso, muito característico da Amazônia, dos moradores da Amazônia. Nós temos uma história também. Nós construímos uma história que nos permite construir um novo modelo de desenvolvimento, um modelo que pudesse combinar a atividade econômica com a conservação da natureza e a equidade social. Nós temos como fazer isso, porque nós temos, como você falou, nós não temos recursos, nós temos riqueza em abundância. E aqui na Foz do Rio, porque nós somos moradores da Foz do Rio, o Ivo e o seu povo, eles moram lá no hemisfério norte, lá acima, não é? Do Rio Amazonas. Nós estamos aqui na Foz. Aqui na Foz nós temos uma diversidade gigantesca de riquezas que nós podemos aproveitar.
Na década, só para concluir, na década de 90, nós iniciamos aqui um programa de desenvolvimento que buscava esse equilíbrio homem-natureza. E nós começamos a desenvolver pesquisas na época, primeiro preocupado com a Foz do Rio. Fizemos uma parceria com os pesquisadores franceses do IRB, do Instituto de Pesquisa Científica da França. Buscamos o Ministério da Ciência e da Tecnologia do Brasil para fazer um laboratório, um observatório de pesquisa na Foz do Rio Amazonas, exatamente para poder evitar a tragédia que está acontecendo hoje. Mas, infelizmente, não fomos ouvidos. A nossa economia aqui não precisa reproduzir as economias de outros países. A única coisa que nós podemos fazer aqui é usar as mesmas tecnologias, não é? Procurar utilizar, colocar a nossa economia em conexão com as novas tecnologias, com a tecnologia digital. Isso aí é fundamental para nós. Veja, quem está nos assistindo, que não são poucas pessoas, quero agradecer, e todos que me conhecem sabem que nós desenvolvemos um modelo de desenvolvimento aqui na década de 90, era o Programa de Desenvolvimento Sustentável do Amapá, que até hoje nós temos ainda resultados, que nós estamos colhendo o resultado desse modelo. A partir de 95, eu assumi o governo e nós estruturamos o Instituto de Pesquisa do Amapá para desenvolver as pesquisas que nós necessitamos para o desenvolvimento. E investimos na pesquisa, numa linha de pesquisa do açaí, também criamos linha de crédito para o manejo do açaí, e hoje o açaí é o terceiro item na pauta de exportação do Amapá. Não é? E aqui nós temos uma diversidade enorme, nós temos uma diversidade de peixe que só nós temos aqui. Nós temos peixe do mar, peixe do rio, peixe dos lagos, né? E nós pudemos também fazer grandes criatórios de pescado para abastecer o país. Mas as pessoas não dão atenção a isso, não é? E a gente termina pregando no deserto. Mas com os impactos provocados, porque as pessoas estão cozinhando no banho-maria. Olha o que está acontecendo com as temperaturas no centro-sul brasileiro. Temperatura com sensação térmica de 50 graus. As pessoas estão sendo cozinhadas ali, não é, em caldo lento. E isso, cada ano que passa, as queimadas no Pantanal, a destruição do Pantanal, as pessoas precisam enxergar um novo modelo de desenvolvimento e nós vamos continuar trabalhando para esclarecer a possibilidade de construir esse modelo. Nós temos uma paisagem cênica maravilhosa, não é? A Amazônia é um encanto, né? De uma beleza única, e também é um ícone global, e nós precisamos construir o nosso próprio modelo. Ninguém precisa importar, não é, esse modelo produtivista e de consumo que dominou o mundo, mas que agora é preciso reflexão para mudança. Veja, eu encerraria as minhas palavras dizendo que eu tenho esperança, mesmo que o sofrimento que já nos é imposto, para nós termos uma ideia, os refugiados ambientais hoje são mais do que os refugiados de guerra, não é? As pessoas estão saindo de suas comunidades em função das mudanças, das transformações, da desertificação dos solos, não é? Das destruições de suas lavouras, das perdas totais impostas pela mudança climática, ou seca demais, ou inundação, ou tsunami, ou terremotos, maremotos, enfim, uma série de fenômenos provocados pela mão do homem na natureza, pelos impactos provocados por esse modelo de produção e de consumo absurdo, que não é possível gerar energia, o consumo de energia. Para você ter uma ideia, o consumo de energia médio de um americano é 10 vezes maior do que de um brasileiro. Então, é impossível, ou então de um chinês. Não é? Então, é impossível a gente gerar com energia para atender
não é, na base que nós estamos vivendo. Outra coisa, os combustíveis fósseis, nós temos que dar lugar aos combustíveis gerados pela energia solar, pelos ventos, tem 1000 possibilidades, mas as grandes empresas de petróleo que dominam o mundo, elas impedem o avanço, não é? Então, a nossa luta vai continuar no sentido de proteger a biodiversidade amazônica e também as comunidades. E nós, aqui na década de 90, aprendemos muito com as comunidades indígenas, mas aprendemos demais, porque o conhecimento ancestral, o conhecimento milenar que essas comunidades têm, elas compartilham conosco. E elas nunca, os povos indígenas jamais se negaram a compartilhar o seu conhecimento conosco, com a sociedade que os envolve. E nós aprendemos muito, inclusive, a nos comportar em relação à natureza. Era isso, Júlia e Ivo. Vamos continuar o nosso debate, não é? Ouvindo as perguntas das pessoas. Pois é, a nossa live está passando um pouquinho da metade, nós ainda temos bastante tempo, né? Então, eu gostaria aqui só de falar com relação ao aquecimento global, né? Há uma agenda mundial, que é a Agenda de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU, no qual o ODS 13 fala sobre a ação pela mudança do clima, né? E esse debate, ele não é um debate ideológico, é uma discussão com temas que realmente trazem 17 objetivos para que a sociedade ela alcance o seu desenvolvimento sustentável. E os fatores com relação ao ODS 13, né, que é a ação de mudança pelo clima, que é importante a gente citar agora, e eu vou fazer aqui uma aspa para que a gente possa comentar, né, ele envolve energia, agricultura, transporte e indústria, que são os fatores para o aumento do efeito dos gases de efeito estufa, né? Então, eu gostaria aqui que os nossos convidados, né, comentassem um pouquinho sobre essas ações de mitigação, né? Porque eu acho que é tão importante com relação até o que o Ivo falou, que as comunidades tradicionais já têm ali o seu espaço de debate, né? Mas que a gente percebe que o Brasil ele está um pouco fora do debate mundial, até porque foi estabelecido metas, e essas metas elas estão um pouco inalcançáveis, e sabendo que se o Brasil não fizer parte desse diálogo também, alguns investidores não vão estar ali mantendo o desenvolvimento econômico, né? Então, eu creio que é um debate importante, a gente deveria citar essa agenda, falar qual é a posição com relação aos povos da floresta, essa temática, né? Eu acho que seria importante a gente tratar desse assunto, antes de a gente abrir para os debates. Uhum. Olha, eu estou me lembrando aí, pelo que você está falando, se você me permite. Sim, pode começar. Nós tivemos 3 manifestações concretas nos últimos tempos de setores que eu jamais imaginei que fosse ter preocupação com a destruição dos nossos recursos, da floresta amazônica e com os povos da floresta. Primeiro foi os fundos de pensão, os grandes investidores globais. Eles mandaram uma carta para os embaixadores do Brasil em vários países, manifestando sua preocupação com os assassinatos de lideranças indígenas e também a destruição da Amazônia, chegando ao ponto de dizer que isso prejudicaria os investimentos desses grupos no mercado financeiro brasileiro. E eu acho que eram 27 grupos de investidores, megas investidores, que concentram trilhões de reais, de dólares, fizeram essa carta ameaçando, se o governo brasileiro insistir com a política genocida, se o governo brasileiro insistir com a política de destruição do nosso patrimônio ambiental, eles passariam a discutir a suspensão dos investimentos. Só essa carta já provocou uma queda na Bolsa de Valores em São Paulo.
Teve outra questão assim que eu jamais também imaginei, né, que pudesse ocorrer. Os ex-ministros da Fazenda e ex-presidentes do Banco Central do Brasil dos últimos 30 anos assinaram uma carta, não é, exigindo do governo uma proposta clara de paralisação da destruição ambiental, principalmente das queimadas na Amazônia. Assinaram essas cartas gente como Fernando Henrique Cardoso, que foi ministro da Fazenda lá do Plano Real, não é? Vários ministros, ex-ministros da Fazenda, não é? O ministro do, até ministro, a ministra do Collor, a Zélia Cardoso de Mello, assinou essa carta. Depois os ministros do José Sarney também, de todos os presidentes, eles assinaram manifestando essa preocupação, e os presidentes do Banco Central. Eu jamais imaginei que essas autoridades, que sempre foram autoridades predatórias, que sempre apoiaram a destruição das nossas riquezas, uma hora ele fosse passar a defender a conservação da natureza. Até porque, quando eu fui governador, essa gente era absolutamente contrária ao modelo que nós estávamos, de desenvolvimento sustentável, que nós estávamos implementando no Amapá. Então, isso mostra o seguinte, que as questões ambientais globais, o aquecimento e a destruição da natureza no Brasil, nos empurra para um outro modelo de desenvolvimento. Então, esse modelo nada mais é do que aquele que nós já tínhamos começado na década de 90, buscando o equilíbrio entre a atividade econômica, a conservação do meio ambiente e uma melhor distribuição da riqueza na sociedade. Então, eu penso que isso é importante ser considerado, não é? Porque são grupos, não é? São atores decisivos no mercado financeiro, na economia, não é? Do planeta. Eles já estão começando a se inquietar. Agora, o nosso governo continua insensível diante dessas pressões todas. E nós corremos o risco, não é, de perda de mercado, porque hoje nós temos 14 milhões de desempregados. Nós estamos vivendo uma tragédia social gigantesca. Antes da pandemia, eram 12 milhões. Agora, você cresceu mais 2 milhões de desempregados. E se não houver uma mudança na política ambiental e de proteção aos povos indígenas, é bem possível que a gente sofra um boicote internacional e mais emprego nós percamos por causa dessa insistência do governo em não atender essa preocupação global com a Amazônia, com os povos indígenas e com o meio ambiente. Então, era essa. Se você quiser comentar. Obrigada, Capim. Eu estou com... Júlia? Pode falar. Eu vou te pedir desculpa, mas você sabe que eu estou em campanha, né, eleitoral. E, na verdade, eu estou sendo já cobrado, porque eu pensei que era um pouco menos, não é? Certo. Mas eu estou sendo... Nós vamos abrir um pouco para as perguntas, né? Se alguém tiver alguma pergunta, se não, desde já eu já lhe agradeço pelo seu tempo, sua contribuição foi fundamental, né? Obrigado. Espero ter outras oportunidades, porque a gente sabe que você tem um histórico muito grande, né? Nós poderíamos abordar qualquer tema com relação ao meio ambiente, que ali a gente já tem um histórico com o senhor já dentro do nosso estado, e não só no nosso estado, né? A gente vê que no Brasil inteiro, né? Obrigado. Mas vamos ouvir o Ivo. O Ivo deve acrescentar, e vou ouvir o Ivo, aí eu vou pedir permissão para me retirar, tá? Eu acho que ele está congelado aqui. Oh. Ai, é verdade, é verdade. Mas nós estamos já quase concluindo, né, o horário, né? Eu queria agradecer quem está nos acompanhando, né, e está comentando aqui. Eu estava dando uma olhada aqui. Muito obrigado, né, aos que nos acompanham nessa live. Essa é a terceira live que eu faço hoje, Júlia. A primeira às 7 da manhã.
a live do Tem cafezinho. uma agenda agora que passou na TV. Uhum. Bom, o Ivo terminou nos deixando. Olha, eu quero te agradecer, Júlia, e mais uma vez parabenizar o Instituto Ecovida. Relação da nossa Amazônia. Nós precisamos mudar esse modelo, com certeza. Pode contar comigo. Conte sempre comigo. Muito obrigado, Júlia. Um grande abraço para você. Obrigada. Nós que agradecemos. Eu gostaria de agradecer a todos também que estão conosco, né? Lembrando que a gente está no circuito de lives e vamos estar durante essa semana aí abordando outros temas, né? Eu gostaria de agradecer principalmente a Aldenora, que está aí nesse enfrentamento, não está conosco aqui online, mas está aí nos bastidores, né? Ela é a nossa presidente do Instituto e tem muito bravamente levado os debates, né? Inclusive, aqui no estado do Amapá, nós temos alguns projetos, inclusive com as comunidades tradicionais, principalmente na defesa da garantia dos direitos, né, onde estamos à frente de alguns debates, de alguns conselhos, e hoje a Aldenora, ela é vice-presidente do Conselho de Assistência Social, né. Então, assim, eu gostaria realmente de agradecer a todos e até a próxima live.